Olá, pessoal, bem-vindos ao Vidas e Reais, nosso tema da entrevista de hoje. Eu sou a Ana Luísa, sou do projeto Quem Pensa por Mim. Essa é a Ananda, também do projeto, esses são os nossos convidados. E hoje vamos falar sobre como rotinas impossíveis, o capitalismo, a internet e os discursos de produtividade afetam a nossa vida e a nossa forma de pensar. Afinal, quem nunca sentiu pressão de acordar cedo, seguir uma rotina, ser altamente produtivo e ter que lidar com enxurradas de conteúdos nas redes sociais ainda assim? Esse é um tema que nos conecta a todos e por isso é importante discutir eles. Bom dia, eu sou Maria Fernanda, aluna do terceiro ano e faço parte do nosso projeto do IFMG com o nosso orientador José Costa. Hoje nós vamos fazer um podcast Vidas e Reais e aqui nós temos nossos entrevistados que vão compartilhar para a gente algumas experiências sobre o conteúdo dessa entrevista. Então, o Bruno, professor do IFMG, professor de Geografia, e a Tamires, ex-aluna do IFMG, estudante de Psicologia, que faz parte do NAPNE, que é o Núcleo de Pessoas com Necessidades Especiais Específicas. Aí, de início, nós vamos pedir para eles fazerem uma breve apresentação sobre eles. Pode começar, Bruno. Bom, obrigado, né, pela presença, obrigado pelo convite, né, para participar dessa entrevista, desse projeto, coordenado pelo professor Zé Costa, um projeto muito interessante. E, bom, conforme você já disse, meu nome é Bruno, eu sou professor da área de Geografia aqui do Instituto, né, do Campus Ponte Nova, e é isso, professor Bruno Hesky. Então, também agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz também de voltar aqui no IFMG, né, porque eu sou ex-aluna, depois de um tempo que eu formei. Formei em 2020 e agora eu trabalho na APNE, como você disse, e eu estudo atualmente na área de Psicologia na Univisosa. Estou no 10º período e formo esse ano. Então, a primeira pergunta vai para a Tamires. De que forma a cultura da produtividade, chamada também de rostocultura, impacta o burnout em pessoas que buscam aprovação acadêmica? E como isso também afeta as faixas etárias mais velhas? Então, para entender essa pergunta, a gente primeiro tem que começar a captar o conceito de burnout, né? Que é um cansaço em excesso, sendo mental ou físico. Quando você faz uma coisa que está muito pesada, está muito maçante, que você muitas vezes não tem algo para te motivar ali, levando pelo lado também no emprego, né? Você acaba tendo esse burnout diagnóstico. E aí você precisa de parar, de ter, às vezes, tomar remédio também, dependendo da situação, do grau também, de necessidade de cada pessoa. Mas você precisa simplesmente parar, olhar para si, né, cuidar de você mesmo. Você precisa entender o motivo que está acontecendo com o burnout, né? Por que ele está ali, o que está te causando isso, para conseguir fazer um tratamento e melhorar essa condição. Em relação à produtividade, hoje em dia, né, o mundo ensina o capitalismo, o governo em si sempre pede para a gente para dar um retorno, né? Você tem que ser produtivo, você tem que dar algum retorno para a sociedade. Você não pode só simplesmente existir. Você tem que fazer alguma coisa, porque a gente vive em sociedade. Então, essa produtividade que cobram da gente acaba tendo esse excesso de inseguranças mesmo, sabe? De cansaço excessivo. E isso não é somente para adolescentes. Isso é em toda a nossa vida. Quando a gente é adulto, a gente também sofre essa cobrança excessiva. Ah, você trabalha, você ganha quanto? Ah, você faz o quê? Você é formado em quê? Ah, você vive de quê? Você tem família? Então, em todos os momentos a gente é cobrado. Então, esse excesso de produtividade existe desde sempre, assim. Desde a época que você é uma criança, que você simplesmente tem que aprender o básico ali, aprender a escrever seu nome, fazer algumas continhas básicas. Então, você tem que estar dentro da faixa etária de aprendizagem, desde a época que você também se torna adolescente, que você tem que conseguir uma faculdade boa, você tem que estudar, você tem que pensar no seu futuro para você ser alguém na vida, né?
E depois quando você é adulto também. E o que você fez com a sua adolescência? Você formou em alguma coisa? Você fez alguma coisa? Então, o burnout é a consequência, né? Que uma hora a conta chega. Então, é a consequência disso. É interessante, eu posso só fazer um comentário? E é isso que você falou, Tamisa, é um sintoma, né, da sociedade que a gente vive, né, e isso está dentro de um contexto da economia política, dessas transformações desde a década de 90, década de 80, que a gente chama de neoliberalismo e tudo. Mas isso que você falou é muito interessante, como isso é internalizado desde bebezinho, porque quando a gente vê um bebezinho, dando só um exemplo prático aqui, a gente quer o tempo todo que o neném engatinhe antes do tempo, médio, fale antes do tempo, então parece que é uma cobrança desde quando a gente nasce, né? Essas novas gerações, né? Nossa, ele está adiantado, olha que bonitinho, ele já está caminhando antes do tempo, ele está falando antes do tempo, essa necessidade toda, né? E isso, essa cobrança toda, né, permeia toda a nossa vida dentro desse modelo econômico que a gente está inserido e a gente vive, né? Eu acho que você sabe, evidentemente você sabe muito mais do que eu, que a gente vive uma epidemia de ansiedade, uma epidemia de depressão, uma epidemia de burnout. E exatamente, a gente, no pós-80, pós-década de 90, a gente tem que trabalhar cada vez mais e para receber, para continuar, para manter um padrão de vida cada vez pior, né? Então você tem que trabalhar 1, 2, 3 empregos, você tem que ser dinâmico o tempo todo, a gente se sente até culpado no final de semana, no momento de descanso, de não estar fazendo nada, parece que tem alguma coisa errada. Eu tenho que estar produzindo o tempo todo, né? E isso causa um adoecimento muito grande. Evidentemente, a psicologia, a psiquiatria vai cuidar, né, desses sintomas, mas a gente tem que entender a estrutura da sociedade, né? Desculpa, a estrutura da sociedade é que leva a esse diagnóstico não, e a cobrança, né? Essa estrutura da sociedade, né? De empregos cada vez mais precarizados, né? Empregos que cada condição de trabalho cada vez pior. Porque eu imagino que você vai tratar o sintoma do burnout, mas o cara ele vai voltar depois para aquele mesmo emprego maçante, para aquele mesmo emprego que tem uma remuneração insuficiente, que tem uma condição de trabalho insuficiente. Então a gente tem que pensar talvez no modelo de sociedade, na estrutura, né? A gente vai cuidar, né, da mente da pessoa, né, da saúde da pessoa, mas se a gente não repensar uma forma de sociabilidade, uma forma de mundo, a gente vai reproduzir cada vez mais esse caos que a gente vive. Né? Então, a gente vai para a segunda pergunta, que é questionar o Bruno, né? Considerando a lógica de economia da atenção, de que maneira o excesso de informações e a necessidade constante de estar conectado gera uma demanda por desintoxicação digital e bem-estar, criando um novo mercado que lucra com o esgotamento produzido pelo próprio sistema? Interessante, porque, primeiro, né, vamos pensar que a economia da atenção não é uma coisa nova, né, porque, veja bem, para o empresário, para ele realizar o lucro, ele tem que chamar a atenção dos consumidores para comprar o produto dele. Sempre, né, imagina, você está andando aqui na rua, você tem centenas de lojas na calçada, então cada loja está tentando chamar a atenção do consumidor para comprar dele e não do vizinho. Então a economia da atenção não é um fenômeno novo, ele faz parte do modo de produção capitalista. Agora, esse conceito, né, um pouco mais sistematizado, mais recente da economia da atenção, está relacionado com essa vida digital, né, essa influência da internet, influência das redes sociais na nossa vida. E essa necessidade de nos manter conectados o tempo todo. Então, eu não sou apenas um usuário, um consumidor, eu sou também um produtor de conteúdo, né, ali na internet. Eu tenho que estar o tempo todo consumindo alguma coisa ou produzindo alguma coisa, né, nas minhas redes sociais, postando reels, postando meu café da manhã, postando a minha rotina.
Então isso mostra, isso cria uma ansiedade muito grande, né? E essa sociedade, essa ansiedade, né, essa necessidade de exposição o tempo todo, ela está dentro da lógica de acumulação dessas plataformas digitais. Elas vivem disso, né? Então é meio que genial, né? Como que essa exploração ela é muito intensa sem a gente perceber que está sendo explorado, né? Porque você tem a gente é literalmente viciado em rede social, né? Viciado a gente está conectado o tempo todo, né? A gente pensa que a tecnologia ela vem para diminuir o nosso trabalho, mas na verdade é o contrário, a gente está o tempo todo cada vez mais conectado. E isso vai gerando, obviamente, um desconforto muito grande. E até, a sua pergunta foi muito interessante, porque até a solução para esse excesso de exposição, para essa economia da atenção, para esse excesso de tela, é a venda de algum tipo de mercadoria. Né? É um curso para você deixar, para você desintoxicar, né? Você tem a oferta aí de jejum de dopamina, né? Que estava na moda um tempo atrás. Mas para isso você tem que comprar um curso. Então tudo acaba virando uma mercadoria, né? A nossa atenção vira uma mercadoria e o nosso sofrimento vira uma mercadoria. Eu vou ter que pagar para alguém um curso para me ensinar a me desintoxicar dessa rede social, né? Mas é um efeito cascata. É um efeito cascata. É um efeito cascata interessante. E bom, é um sintoma, né, dessa nova economia, né, desse modelo. Só um parênteses que eu esqueci de comentar na sua fala também. Mineiro gosta de contar causos, né? Mas um tempo atrás eu encontrei uma pessoa, tal, e a pessoa estava falando, não, porque eu conheço fulano, e fulano ele é muito dinâmico. Fulano ele tem 4 empregos, e é isso mesmo, ele trabalha aqui. Eu falei, mas peraí, que horas que ele fica com a família? Que horas que ele fica com o filho? Que horas... Então, hoje, essa necessidade, né, de o cara tem que trabalhar cada vez mais para manter um padrão de vida e acaba que existe uma ideologia, né, uma fetichização do cara que tem que trabalhar muito tempo todo, né? Ninguém pensa que ele vai atender. Exatamente. Ele vai atender na família. O cara que simplesmente ele quer trabalhar, ele trabalha e volta para casa e descansa, está errado. Aqui dentro da instituição de ensino, o Instituto Federal, nós, docentes, a gente passa muito por isso, porque parece que assim, eventualmente virou até uma piada, né? Ah, mas você só dá aula como se, né, como a atividade de docência fosse uma coisa menor. Mas, tipo assim, você tem que dar aula, você tem que coordenar projeto, você tem que escrever artigo, você tem que produzir não sei o quê. Então, é uma cobrança incessante e essa cobrança está chegando, inclusive, dentro do serviço público, né? Então, parece que o meu contrato de trabalho é 40 horas semanais, mas se você trabalhar 40 horas, está pouco. Você está fazendo pouco, você tem que trabalhar cada vez mais. E, evidentemente, a estatística está aí, né? Você tem uma epidemia de doença mental aí, né? E a gente vê muito isso, né? Principalmente igual eu, que estou no terceiro ano, no dia nem no final, a gente vê pessoas comentando a rotina para... Esse é o intuito do podcast, né? A gente fala dos presenciais. Pessoas comentando, eu estudo 10 horas por dia, mas se eu estudo 10 horas para vestibular, você mais do que eu, sabe? E é sobre realidade também, tipo, depende do seu contexto, a gente não tem essa mesma oportunidade, tem gente que mora longe, como que faz? A gente acaba caindo nisso, né? Dessa coisa que eles criam com a gente, de meu Deus, você só está agindo bem, sua vida só está dando certo se você está sendo super produtivo. Mas como você vai ser super produtivo, você tem que acordar 5 horas da manhã para sair de casa? Engraçado também é que quanto mais a sua realidade social é baixa, né, as pessoas mais ficam viciadas nos conteúdos. Por exemplo, a pessoa fica vendo um vídeo lá. Que você tem que ser produtivo, você tem que ter o tablet e tal para você estudar, você tem que ter o caderno, o curso. E as pessoas ficam, meu Deus, eu tenho que ter, sendo que aquilo é justamente para dar esse impacto. Quem bota lá em cima esses influenciadores, a maioria é pessoas que não têm essa realidade, que realmente queria ter e se sente muito frustrado de não conseguir nem a verdade, mas entende que as realidades são diferentes, como com uma pessoa que
cuida da casa, cuida de irmão, não sei, trabalha, vai estudar 10 horas por dia, estuda integral. Não existe isso, mas as pessoas estão acostumadas, tipo, tem que ser. Se eu não estou conseguindo fazer, é mérito meu. Eu não mereço, eu não estou conseguindo. Puxando esse gancho que você falou você só dá aula, eu já escutei alguém falar com o professor assim, mas você dá aula só em uma escola? Porque normalmente a gente costuma encontrar bastante professor que nesse excesso de produtividade trabalha em 2, 3 escolas, trabalha uma tarde, outra noite, uma tarde, uma de manhã. Isso a gente acha super normal. Aí quando alguém fala, trabalho numa escola, só uma escola, tem uma escola não basta, né? Como se fosse pouco serviço, né? Como se fosse pouco. E assim, a gente naturaliza a precariedade, né? Porque o que a gente espera, né, do meu ponto de vista da educação? Uma carreira onde o docente ele possa se dedicar a uma escola, que é mais ou menos a nossa carreira aqui no Instituto. O Instituto tem essa característica, né? É uma carreira satisfatória, né, onde eu posso me dedicar a uma escola apenas. Então, teoricamente, eu posso desenvolver projetos aqui e tal. Mas aqui mesmo dentro da mesma escola, eu só trabalho aqui, mas tem uma cobrança constante, né? E cada vez você tem que fazer mais. E isso que a Ana falou, a gente linka com o conceito de meritocracia, né? Essa estrutura atual que a gente vive, né? Na década de 90 para cá, essa ideologia da meritocracia, ela tomou conta, né, de corações e mentes. E a ideia da meritocracia, você coloca todo mundo no mesmo, como se todo mundo tivesse as mesmas condições de competição. E a gente sabe que na realidade não é. Né? Nós vivemos, portanto, numa sociedade extremamente individualista. O sucesso e o fracasso está relacionado com as decisões pessoais, não a estrutura da sociedade. Então, eventualmente, o menino que tem que subir numa goiabeira para captar um 4G do vizinho, a gente romantiza. Nossa, aquela menina se esforçou demais para estudar, ela teve que subir no muro da casa para pegar a internet. E a gente romantiza. Ao invés de criticar uma sociedade que a gente não consegue oferecer o básico, né? Internet, comunicação, hoje é um item básico de sociabilidade. Uma sociedade que a gente não consegue oferecer o mínimo para a pessoa, para um adolescente, para a criança estudar, e a gente romantiza essas histórias, né, de exceção e de superação, né, dentro desse contexto da ideia da meritocracia. Então, quando eu fracasso, o fracasso não é da sociedade que não conseguiu dar uma escola, que não conseguiu dar um hospital, que não conseguiu dar uma calçada, transporte público, mas o mérito é meu, porque eu não me esforcei. E você falou uma coisa interessantíssima, que acaba, mais uma vez, tudo vira mercadoria. Se eu quero cuidar da minha saúde e fazer um exercício físico, eu tenho que usar o tênis tal, eu tenho que comprar uma roupa tal, eu tenho que comprar um suplemento tal, né? Porque aí a gente vive sempre atrás de uma coisa mágica também, né? Nossa, agora é a creatina, agora é a glutamina, e de tempos em tempos tem um suplemento milagroso, né, que vai resolver os seus problemas lá na saúde. E aqui na educação também, vou ter que comprar um tablet, assinar a plataforma tal, e sempre focando no indivíduo, né, não no contexto de uma sociedade. Né? Eu acho que seria mais coerente a gente investir em mais institutos, mais instituto desde que consolide os que já tem, né? Mas se você ampliar a rede de ensino, ampliar a qualidade da educação, né, a gente volta a uma sociabilidade coletiva. O ser humano ele é coletivo, o ser humano não é individualista. Essa sociedade individualista é uma característica do modo de produção capitalista, associando o ser humano. Nós somos humanos, uma das características humanas é viver em coletividade, viver em sociedade, ajudar, viver mutuamente. Né? Então, mas como a gente está tão inserido nesse modo de produção que a gente acha que o que é natural é o individualismo, né? E a meritocracia, o individualismo. Né?
E isso eu acho que favorece muito o governo. Eles gostam disso, de você botar a culpa em você. Se eu não estou conseguindo, a culpa é minha. Se eu não consigo arrumar um emprego, a culpa é minha. Só que para tirar mesmo a culpa, para tirar as pessoas cobrarem eles, então fica. Então é isso, tipo, aí vai, gente, vai lá, meritocracia, se você for, você vai conseguir. Sendo que, tipo, ai gente, como que eu vou estudar? Como que eu vou fazer isso? Para mim é uma estratégia também, entendeu? De impulsionar esses Transferir a criadores, responsabilidade, de transferir, porque é muito bom, é muito fácil, tanto para os empresários, tanto para o governo em si. Essas rotinas irreais, né, pegando o gancho que você comentou, eu acho muito assim, incrível não, né? Incrível para as pessoas que acham legal. Mas tem uma pessoa também, que é uma influenciadora aqui também, de Continua, e ela postou assim, gente, vocês têm que ser mulher, vocês têm que cuidar de vocês mesmos. Vocês têm que olhar para si. Eu sou mãe, mas eu também sou mulher. Aí, tipo assim, ela tem uma pessoa que ajuda ela a limpar a casa, né? Uma ajudante do lar. Ela tem uma pessoa que cozinha para ela tem uma pessoa que leva a filha dela, né, para os lugares, que a filha dela faz vários tipos de aulas diferentes. E ela simplesmente acorda, leva a filha dela para a escola, vai para academia, volta, almoça, que o almoço já está pronto, e fica esperando o marido para jantar. E aí, você tem que ser mulher, você tem que cuidar de você mesmo. E a pessoa que levanta cedo, tem que levantar às 5 horas da manhã, limpar a casa, levar o filho na escola, pegar o filho na escola, fazer o almoço, depois, se acontecer alguma coisa, buscar o filho na escola, que eu não tenho ninguém para buscar, fazer a janta do filho, dar banho no filho, ensinar o filho a tarefa. Tipo assim, e a gente normaliza isso. E ainda chega em casa, vê a blogueira falando muito, se sentir culpada. Se culpado porque não é mulher suficiente. Porque não deu tempo, talvez, de lavar o cabelo hoje, porque a mãe teve que escolher ou lavar o cabelo da criança ou dela. Então, não escolher a criança tá arrumadinha, mas ela tá lá, sei lá, 2 semanas de fazer unha. Nossa, eu sou uma péssima mulher, porque eu não tô cuidando de mim, tô cuidando do outro. E é incrível que você vai nos comentários, vai ser, não, é isso mesmo, tem que me cuidar, eu tenho que me cuidar. Eu aprendi com você, agora eu levanto todo dia, eu maquio, todo dia, toda semana eu faço unha. Mas a pessoa não tem tempo para isso. E tirando também que é caro, né? Tem que ter tempo, disponibilidade, tem que ter questão financeira também, tem que ter dinheiro para isso, e é difícil. Isso gera frustração e culpa. Frustração né? demais. Puxando esse gancho, a última pergunta do nosso bloco é realmente sobre isso, sobre esse impacto. Rotinas reais divulgadas em redes sociais geram efeito cascata. Seguidores tentam imitá-las, falham e se sentem culpados. Como a comparação social ascendente, amplificada por algoritmos, molda a sensação de incapacidade crônica? Então, primeiro a gente tem que entender o algoritmo, né? Acho que vocês já têm um conhecimento assim, básico. O algoritmo mostra pra gente o que a gente demonstrou alguma vez de interesse, né? Se você parou pelo menos um pouquinho em algum vídeo, alguma foto, se você curtiu alguma coisa, aí ele entende, ela gosta disso. Então vai nos proporcionando cada vez mais coisas parecidas com aquilo. E quando você assiste muitas coisas, igual eu tinha falado, né, de blogueira, de influencers que fica falando que a vida deles é perfeita, que já faz 5 horas da manhã, que faz isso, faz aquilo, e que para entrar no curso de medicina tem muitas pessoas que fazem assim, estudando para medicina, e fazem Instagram, né, e colocam minha rotina para futura médica. Acorda cedo, estudo o dia inteiro, e à noite dorme. Ou se não, gente, eu estudando na madrugada inteira, porque de dia eu não tive tempo para estudar. E aí você vê e fala, nossa, se ela consegue, eu também consigo. E se você parou para ver aquele vídeo, o algoritmo vai entender que você gosta. E aí vai te dando mais coisas. E você vai assistindo mais coisas, vai tentando fazer, vai ficando frustrada, e aí assim sucessivamente, sabe? É como se fosse uma roda que não acaba, né? Uma coisa leva a outra a todo momento. E o algoritmo ele escraviza todo mundo, porque o influenciador também, nessa categoria nova, né, ele também, para ele se destacar nesse oceano de produtores de conteúdo, ele tem que seguir a lógica do algoritmo. Você tem estudos aí, né, que apontam, né, você tem que postar tantas vezes por dia, tem um horário, tem um horário tal, tem um horário. Então, quer dizer,
Eu já vi, por exemplo, influenciadoras que houve um falecimento na família e a pessoa teve que explorar o falecimento ali de um filho por conta dessa dinâmica também, porque se ela não postasse, se ela não promover o engajamento, né, buscar o engajamento, ela também vai perdendo visibilidade, ela vai perdendo ranqueamento ali dentro da plataforma, né? E o pior é que até o sofrimento dá essa visibilidade. Às vezes dá até mais. Dá até mais. Né? Às vezes dá quando até mais. Separa, casal separa, é o auge, sabe? Às vezes dá até mais, né? Então, a estrutura dessas empresas, e isso é interessante a gente comentar também, eu gosto sempre de fazer esses comentários, né? Porque a gente pensa que é uma coisa espontânea. Né? Eu vejo lá, né, meus familiares, meu pai está lá, né, no Facebook e tal. Aquele conteúdo que chega diariamente para ele, para quem é leigo, para quem não tem muita noção, pensa que são coisas espontâneas. Né? Chegou lá o gatinho, chegou depois lá um cara com a camiseta da seleção do Brasil, e depois mas passa um ar de espontaneidade, mas não é. Essa estrutura, né, dessas grandes plataformas, primeiro que são literalmente grandes monopólios. Né? Você tem a Meta, você tem Google, você tem TikTok, que domina praticamente o mercado todo. Elas competem entre si, mas são poucas empresas que dominam o mercado todo. E a fonte de renda dessas empresas é a nossa atenção. E ela vai construindo a arquitetura dos seus algoritmos para deixar você cada vez mais viciado, cada vez mais conectado. Né? Isso é pensado, estruturado para manter a nossa atenção. E uma forma de manter a nossa atenção é a estrutura do algoritmo, né, das bolhas, todo mundo vive dentro da sua bolha, e a criação desses padrões, né? Padrão da blogueira X, da blogueira Y. Blogueira é coisa do passado também, né? Da influenciadora. Né? Agora, é interessante, eu estava pensando que como que isso chegou numa escala absurda, mas também não é muito novidade, porque como eu sou um pouco mais velho, eu lembro que o que era os padrões, vamos imaginar lá na década de 90, eram os atores, atrizes globais, né? Então tinha a revista Caras, que mostrava lá um estilo de vida, de ostentação e tal. Todo mundo bem, ninguém tem problema, tá todo mundo tomando champanhe 7 horas da manhã. E é mais ou menos isso, né? Quando você pega o exemplo que você deu dessas influenciadoras, nossa, não tem problema. Já acorda 5, 6 horas da manhã, já está tudo resolvido, mas a gente sabe também que por trás daquilo ali tem uma vida real. A vida real tem, certamente, mesmo essa pessoa que vive da imagem, ela tem os seus problemas, mas ela tem que deixar isso de lado, porque ela literalmente criou um personagem e ela vira escrava dessa personagem também. Né? E até a pessoa, né, os influenciadores costumam sofrer com isso. E a todo momento eles têm que se encaixar na imagem que eles próprios criaram, né? Assim, tá sofrendo, não pode postar. Não, né? Não pode. Ah, tô com um problema, não pode postar. Você tem que ser 100% vestir a camisa do que você mesmo criou, do que você mesmo proporcionou. Todo produtivo, o tempo Eu consegui todo. fazer a rotina de hoje, não pode postar. Não pode postar. Exatamente. É uma mentira, né? Porque, igual o mundo falou, eu tô falando agora, desde que o mundo é mundo, a gente vive numa sociedade de competição, desde que sempre é competição. E a internet ajudou a você ver, né, mais, tipo assim, como as pessoas vivem. Só que às vezes é uma mentira e você acredita nisso, só vai te prejudicar. Igual um exemplo. Tem um site um aplicativo para você colocar quantas horas você estuda e tem um ranking de alunos, tipo, os alunos que mais estudaram no dia. Aí você só vai lá colocar as horas, você não tem que provar nada. Quantos eles tiveram horas, tipo assim, de qualidade de estudo realmente, ou só querem estar no ranking, querem mostrar para os outros que estão ali. Isso acontece em todos os âmbitos da vida social, né? Então, gente, agora a gente encerra o nosso bloco. Eu agradeço a todo mundo, os convidados, a Nanda. E chamo agora as outras meninas que vão continuar o segundo bloco com mais perguntas interessantes, enfim. Muito obrigada a todos.
Meu nome é Aline, eu sou estudante do terceiro ano. Eu sou a Maria da Cruz, sou estudante do segundo ano. E agora eu vou fazer a pergunta direcionada para o professor Bruno. Quando o indivíduo ele se transforma em uma marca pessoal, ele passa a viver uma lógica de autopromoção contínua, em que ele tem que viver evitando a família e indo ela. E para ele atender ao tanto e ao capital das redes, ele acaba tendo que moldar a identidade dele. Aí a gente quer saber como essa mercantilização de identidade impacta a saúde mental e as relações interpessoais do indivíduo. Vamos pensar o seguinte, que nessa sociabilidade neoliberal da década de 80, 90 para cá, houve uma mudança, não só uma mudança econômica, né, da relação do Estado, com o investimento, a iniciativa privada e tudo mais, mas como existe uma constante redução do tamanho do Estado, do papel do Estado na economia, e a consequente privatização da infraestrutura, da educação e das estatais de uma forma geral, existe também uma mudança na sociabilidade e uma mudança de como encarar a vida, a sociedade. O que eu estou querendo dizer? Como? É mais ou menos o seguinte, olha, o Estado não tem como expandir a rede de ensino, porque não tem dinheiro. O discurso é isso, né? Não tem dinheiro mais para construir escola, o Estado vive deficitário, então a gente não tem como mais capacitar os alunos, capacitar os trabalhadores. Então, cria-se, então, uma narrativa, uma ideologia de o indivíduo, ele é individualista e ele se torna um empreendedor de si mesmo. Então, ele que vai ter que correr atrás da sua capacitação, é ele que tem que ficar responsável, né? O menino, ele já tem, a pessoa, quando ele entra no mercado de trabalho, ele já tem que estar pronto, ele já tem que falar línguas, inglês, francês, ele já tem que programar em não sei quantas linguagens de programação, mas isso não foi uma construção coletiva. Isso deve ser uma construção individual, dentro dessa lógica, né, do empreendedor, né, dessa lógica do empreendedor, dessa lógica olha, eu sou empreendedor, né, eu sou um cara empreendedor de mim mesmo, tá? Então eu vou Né? eu vou me preparar para eu me ofertar, né? Para eu me ofertar dentro desse mar, né, de mão de obra disponível, eu tenho que me qualificar o tempo todo. E, eventualmente, isso vai causando algumas consequências, né? E é o sofrimento, né? Que a Tamires pode falar melhor, mas isso porque nós temos uma cobrança muito grande o tempo todo, né? Na medida que eu não consigo mais oferecer esses recursos, eu tenho que me qualificar e eu vou entrando dentro dessa lógica do empreendedorismo, né? Mas você acaba que gera a minha vida vira uma mercadoria. Eu tenho que estar o tempo todo, né, disponível, o tempo todo competindo, o tempo todo produzindo alguma coisa. Dentro desse contexto, né, das redes, eu tenho que estar produzindo alguma coisa o tempo todo. E a gente tinha comentado anteriormente, né, isso vai gerando um sofrimento de muita gente, né? Porque você não tem esse estilo de vida moderno esconde algumas contradições estruturais, né? Desemprego estrutural, precarização, plataformização do emprego e ao mesmo tempo que eu tenho alguns problemas estruturais, esse problema se transforma em um problema individual. Opa, se eu não conseguir uma boa colocação, se eu não conseguir ficar milionário aos 30 anos, porque a culpa foi minha, né? Eu não me esforcei o suficiente. Então, essa lógica neoliberal, essa nova socialização, né, essa ideologia do empreendedorismo, né, existe um processo de culpabilização muito grande das pessoas, né? Pegando o que nós você falou de comercializar, né, como se fosse vender, isso a gente vê em todos os momentos. Eu lembrei também do cantor Zé Felipe, ele cantava, o ex-marido da Virgínia, né? Ele cantava muito essas músicas funk, pop, e agora ele foi pro sertanejo, ele mudou completamente a roupa dele, o jeito de vestir mesmo, do dia pra noite.
Tipo, você vai se adequando de acordo com a demanda. De acordo com a né? demanda, porque agora, como ele já não canta aquele estilo de música, ele teve que mudar o estilo de roupa para combinar com o novo estilo de música. Então a gente compreende nisso e ele nunca cantou tipo de expressão. Então, o que faltava de dar as roupas? Ele estava vendendo as músicas dele, com a roupa, com o estilo dele. Que a gente falava, não, o estilo dele é largadão, tem que ir na moda. Mas agora a gente entende que não, porque ele estava só se vendendo, né? Se mostrando de acordo com a música. Mudou a música, mudou o jeito. É uma mercadoria. É uma Né? mercadoria. E isso a gente vê em todo momento, até em marcas também de maquiagem, né? Que a Boca Rosa, Virgínia, elas filmam elas passando a própria maquiagem, falando, não, eu uso. Então, se eu uso, é bom, gente. Vocês podem usar, porque elas estão ali se vendendo, sabe? Se eu uso é bom e vai dar tudo certo. E é a melhor marca, os melhores fornecedores. E eles nem ficam contratando muitas pessoas para divulgarem. Eles mesmos divulgam a própria marca. Eles não precisam disso, eles mesmos estão ali proporcionando esta venda autônoma. Então, pessoal, seguindo na mesma linha dessa autocobrança que as redes sociais, elas impõem a gente de certa forma quando nós estamos inseridos nesse contexto, né? Nós queremos saber também o que é o professor Bruno. De que modo a ilusão e felicidade perpetuada nas redes sociais funcionam como um mecanismo de opressão sutil, ao mascarar desigualdades sociais e precarização do trabalho, reforçando que o fracasso é resultado de mérito individual e não de falha sistêmica. Então, é mais ou menos isso. Né? A gente comentou no primeiro bloco, comentou agora, o que acontece, né? Uma das dinâmicas, né, da fase atual do capitalismo é essa coisa da meritocracia e da individualidade. Né? Você tem que... existe propositalmente uma ocultação das contradições do sistema capitalismo, porque, tipo, quando eu deposito a responsabilidade em cima do indivíduo, responsabilidade do fracasso ou do sucesso exclusivamente no indivíduo, eu estou ofuscando, né, os motivos pelos quais eu não tenho escola, os motivos pelos quais eu não tenho transporte público de qualidade, os motivos pelos quais eu não tenho saúde, tá? Os motivos que levam, né, uma sociabilidade, uma sociedade coletiva, e essa sociedade coletiva ela se transforma numa sociedade individualista. Tá? Isso tem um problema muito sério, né, porque você cria uma competição entre desiguais. A gente estava comentando mais cedo, né, a ideia da meritocracia. Então, a responsabilidade do sucesso, né, imagina vocês que estão em idade escolar, daqui a pouco vão fazer um exame no Enem, um exame de massa, o sucesso, né, do seu desempenho é exclusivamente seu. Tá? Então, a gente coloca todo mundo para competir de uma forma igual. E, claro, né, tem as políticas de cotas, as políticas de compensação e tudo mais, mas são realidades completamente diferentes. Né? Você não pode comparar uma pessoa que tem acesso à cultura, acesso à boa alimentação, que é uma realidade nossa, que, dependendo do sexo, dependendo a gente tem um perfil muito heterogêneo aqui dentro do Instituto, que a gente consegue presenciar isso no nosso dia a dia, né? Você tem gente que tem mais acesso à cultura, à saúde, à educação, à alimentação de qualidade, e a gente tem um outro perfil que também não tem. E, de repente, você chega e se uma pessoa é bem qualificada ou não, você vai culpabilizar o fracasso em cima daquela... Olha, você que não se esforçou o suficiente, né? Você não mudou o teu mindset, você não acordou 5 horas da manhã, você não tomou banho gelado, tá? Então, esse processo não é aleatório. Essa estrutura individualista, essa estrutura da meritocracia faz parte desse modo de produção, né, que a gente está vivendo atualmente. Levando muito pelo lado do capitalismo mesmo, né? A pessoa, tipo assim, igual você comentou dos meninos que estão formando agora, estão indo para a faculdade, né? Para entrar na faculdade.
muitos deles trabalham, porque não têm 18 anos, mas fazem, né, um bico, ou fazem alguns cursos, né, por exemplo, Senai, para ganhar algum dinheiro, para ajudar dentro de casa, talvez, porque os pais, com o dinheiro dos pais, não é suficiente para conseguir sustentar a família. E, tipo assim, eles saem da faculdade, igual os meninos que estudam assim no IF, né? Às vezes, até 3 horas da tarde, por exemplo, aí vai pro Senai. E que horas você estudar? 12 horas à noite, aí não vai dormir, né? E tipo assim, você não passou no melhor curso, não passou em medicina, não passou em direito, aí alguma coisa que esteja errada, né? Algum ponto ali você errou. Mas aí tá no capitalismo que as coisas estão cada vez mais caras, as taxas estão cada vez mais altas, e simplesmente a família precisa de alimentação. E para alimentação precisa de emprego. Então tem que abrir mão, talvez, de ficar um tempo estudando para trabalhar. E mesmo assim ganha essa culpa, né? Em cima dele. E eu sinto que esse ambiente externo que as redes sociais proporcionam para a gente dá a sensação de que nós estamos em um mundo paralelo. Porque quando a gente entra no Instagram, é fácil demais. É tudo muito simples. Criou-se também essa rivalidade entre federais e particulares. E quem não entrou na federal é burro. E quem entrou é inteligente. Mas se a gente for ver, por exemplo, os alunos que ingressam em cursos com notas de corte muito altas na federal, geralmente não são alunos pobres, não são alunos que que não tenham dificuldade em pagar, por exemplo, uma faculdade particular. E eu sinto que as redes sociais, elas estimulam muito tudo isso, faz a gente se sentir muito culpado por algo que, na realidade, no mundo real, material que a gente vive, não é tão real assim. Tão fácil, não é a né? verdade, né? Culturalmente falando, porque eles tiveram um apagamento muito grande. Né? Todo mundo quer do mesmo modelo que quer. Né? Acaba gerando apagamento cultural, histórico, Exatamente. Agora eu vou fazer a próxima pergunta, que é direcionada para a família. As rotinas divulgadas como inspiração, elas frequentemente marcaram muitos sofrimentos na história, luta como foi um pouco sobre. Gera também questões sociais e até problemas de saúde. E a gente quer saber, psicologicamente, como a gente pode desmistificar essa positividade tóxica sem gerar resistência ou sentimento de ataque aos seguidores desses influencers. Uhum. A positividade, para falar a verdade, não é algo ruim, né? É sempre bom você ser positivo até um certo ponto, e você preparar alguma coisa, você planejar alguma coisa. Isso a gente vê a todo momento na faculdade, na clínica, que o comum, né, é você planejar o mínimo a sua vida. Eu vou estudar em tal escola, eu quero essa faculdade, é, e talvez trabalhar nesse emprego, eu quero ganhar tanto. Mas a gente tem que entender que planejar é você esperar algo, mas não ter a certeza que isso vai acontecer. Não ter a plena certeza que vai ser do jeito que você quer. Então, essa positividade tóxica acaba prejudicando psicologicamente a pessoa, porque ela coloca a vida dela tão certinha para, eu vou estudar em tal escola, vou fazer tal curso, vou trabalhar com tantos anos, vou casar com tantos anos, vou ter filho com tantos anos. E às vezes não é. Quase sempre, para falar a verdade, não é assim. Porque a gente planeja, mas a gente não sabe como que vai ser, o que esperar. Igual você pode tentar um curso em uma faculdade, talvez não passar nesse curso nesse momento, passar talvez no meio do ano, ou em outra faculdade, ou mudar de cidade. Então é muito difícil ter essa expectativa muito elevada, porque você acaba se frustrando. E aí que entra, né, o que a gente comentou mais cedo, que no primeiro bloco teria a ansiedade, a depressão, a frustração que muitas vezes acontece, porque você esperou algo muito grande, né, com muita ansiedade, e não aconteceu do jeito que você queria. E essa positividade acaba sendo tóxica até um certo limite. Então, a gente tem que ter positivo, sim, tem que ter algo, sim, planejar algo, sim, mas não que seja exatamente aquilo. A gente tem que entender que se der errado ou se não acontecer do jeito que a gente esperava, tá tudo bem. Tem outros caminhos, tem outras possibilidades.
E acaba que essa positividade tóxica, ela funciona como um aparelho de dominação ideológica, porque ela bloqueia a nossa visão para o essencial, que é a materialidade, são problemas estruturais da sociedade. E a gente normaliza, né, a precariedade, a desigualdade e culpabiliza. Por exemplo, para a gente estar gravando esse episódio, eu comentei com vocês essa semana, eu acho, para a gente estar aqui repleto de equipamentos tecnológicos, é preciso que alguém no Congo, na República Democrática do Congo, nesse exato momento, tem alguém trabalhando com condições brutais de trabalho, trabalho infantil, trabalho quase que trabalho escravo, para extrair nióbio e tântalo, para que é componente, que é matéria-prima para esses componentes eletrônicos. Então, eu faço a pergunta, será que aquela criança que está dentro de uma mina, nesse exato momento, ele leva uma vida miserável porque não pensou positivo? Porque a culpa é dele, né? Aquele menino, ele não... Nossa, ele não mudou o mindset dele. Mas não é. A condição material de vida dele não vai proporcionar mais do que aquilo para ele. E aquela vida miserável que ele tem faz parte de uma cadeia de produção, faz parte de um sistema. Não foi uma escolha individual daquele menino estar trabalhando como escravo. Mas é um sistema, é um modo de produção, correto? Então, só que essa ideologia, né, essa ideia, né, da produtividade, do mindset, né, do individualismo, do empreendedorismo, você mascara, você cria um véu, você não consegue, você normaliza a desigualdade da sociedade, você normaliza as mazelas da sociedade e olha para você mesmo, né? Então, realmente, eu acho que a partir de segunda-feira eu vou tomar banho gelado e acordar e vou pensar positivo, que vai dar certo. Né? E a gente sabe que não é isso. Né? Por favor, do jogar para o universo, né? Não é só isso. Não é. Claro, né? Na psicologia, evidentemente, né? Eu acho que a gente não pode ser também uma pessoa ranzinha, né? Mal-humorada o tempo todo. Eu acho que isso tem reverberações aí na nossa vida. Mas confiar só no pensamento positivo, eu acho que é igual esperar ganhar na Mega Sena. Espera que caia do céu. Exatamente. Isso tem um propósito, né? Essa ideologia. A gente acaba culpando as vítimas e venerando o verdadeiro culpado. A gente nem fala dos culpados. A gente não tem nem ideia quem são os culpados. Né? A gente simplesmente nem fala, nem toca nesse assunto. E se tocar também é doutrinação, que não pode também, né? Opa, é doutrinação ideológica, né? Não pode falar como funcionam as coisas. Né? Então é isso, gente. Nós chegamos ao fim do episódio. E nós vimos então como o capitalismo e as redes sociais estimulam a gente a acreditar em rotinas irreais. A pressão, a ansiedade, o perfeccionismo, tudo isso bate forte. Mas não precisa ser assim. Dá para criar rotinas humanas que se adaptem melhor à sua própria realidade. Nós queremos agradecer aqui aos nossos convidados, a equipe técnica toda que está por trás, né? A gente é um projeto muito especial. E nós agradecemos também você que ficou aí e assistiu ao Vidas Irreais. Continue ligado no projeto Quem Pensa por Mim, nas nossas ações e também nas nossas redes. Muito obrigada e até a próxima.